O listening é a seção do OET que mais derruba candidatos que chegam sem preparação. São 50 minutos, 42 questões, 3 partes com formatos e estratégias distintas e cada uma com suas próprias armadilhas. Então, nesse vídeo, você vai entender como cada parte funciona e o que o exame avalia em cada uma delas. Onde estão os erros mais comuns para candidatos brasileiros, principalmente. Mas antes de começar, deixa eu falar para vocês sobre uma armadilha de percepção que afeta médicos especificamente. Eu lido com informações clínicas em áudio com frequência. Eu escuto palestras, podcasts, case studies. Listening para mim é tranquilo. Esse raciocínio ele faz sentido e é o que leva tantos candidatos experientes a sair da prova com o resultado e a nota, né, um pouquinho abaixo do esperado. O exame, ele avalia a capacidade de processar o inglês falado com sotaques que você provavelmente não ouve no dia a dia, misturados com aqueles que você já ouve. Então, em situações que exigem interpretar intenções, reconhecer paráfrases, localizar informações específicas em meio a muito ruído, né? Esse conhecimento médico, essa experiência, ela ajuda sim, não estou dizendo que não ajuda, mas não substitui o trabalho de escuta com foco na prova, tá? Então, não deixe de focar também no listening e praticar bastante essa prova. Agora, vamos dar uma olhada nela. O listening do OET, ele tem 50 minutos total, né? São 42 questões, divididas em 3 partes. O áudio em si ocupa cerca de 40 minutinhos. E esses 10 minutinhos restantes aí, eles incluem o tempo de leitura das questões, né? Você tem um tempinho aí para prever o que cada questão vai te pedir, preenchimento da folha de respostas, essas coisas. Os temas são comuns para todas as profissões de saúde. Então, essa prova, gente, não é só para médicos. E isso significa que o vocabulário técnico específico da sua especialidade não vai te garantir essa vantagem toda. Então, o que conta aqui é a capacidade de processar o inglês falado no ambiente clínico de forma bem ampla. E, olha só, os áudios usam sotaques variados. Não é só o britânico e o americano. Pode ser australiano, neozelandês, irlandês, canadense, sul-africano, entre outros. Então, se a sua exposição ao inglês falado foi quase toda com sotaque americano, essa variação vai exigir um pouquinho de adaptação de você. Então, as 3 partes da prova simulam situações clínicas diferentes, com formatos e estratégias distintas. E agora a gente vai olhar cada uma delas separadamente. A parte A, que é chamada de Note Completion, né, você tem que completar notas, ela tem 24 questões, olha só, 24 em 42, mais da metade da prova. São 2 consultas, né, você escuta 2 consultas, médico-paciente ou profissional da saúde-paciente, e a sua tarefa é completar anotações clínicas enquanto ouve. As respostas, elas devem usar palavras exatas do áudio, sem paráfrase, sem substituição. O desafio aqui é acompanhar a consulta, localizar as informações corretas no momento certo e capturá-las com precisão. Por exemplo, a nota tem um campo onset of symptoms, né? Quando os sintomas do paciente começaram. E o paciente diz no áudio, "It started 3 weeks ago." A resposta é 3 weeks ago. As palavras exatas do áudio, não uma reformulação. Então, fica ligado nesses 3 pontos importantes para o seu desempenho nessa parte. Primeiro, é isso aí que eu falei, as respostas, elas usam as palavras exatas do áudio. Então, o OET, ele instrui explicitamente, gente, que você não deve parafrasear nem alterar a informação ouvida. Reformular com sinônimos ou termos clínicos equivalentes não é aceito. Segundo, e esse daí é uma perguntinha que todo mundo faz, né? Erro de ortografia. Erro de ortografia não elimina a resposta necessariamente, viu? Desde que o significado seja claro para outros profissionais de saúde, o OET, ele não vai penalizar você. Ele orienta, né, o OET orienta os avaliadores a aceitarem uma ampla
gama de grafias alternativas, especialmente em nomes de medicamentos, condições clínicas, etc. Então, fica ligada porque essa flexibilidade aí, gente, não existe no reading e no writing. Terceiro ponto, você tem um tempo de leitura antes do áudio começar. Então, usa bem esse tempo para prever, para antecipar o tipo de informação que você vai ouvir, né? É um número, é um nome, é um sintoma, é uma data. Isso reduz o tempo de processamento durante o áudio. A parte B é a de Workplace Extracts. Então, são 6 questões de múltipla escolha, cada uma com um extract de cerca de mais ou menos 1 minuto. Então, você escuta o áudio e responde a uma pergunta de múltipla escolha. Os áudios, eles simulam situações do ambiente de trabalho, né? Instruções, por exemplo, entre colegas, briefings antes de procedimentos, handovers entre turnos. E o exame aqui, ele quer que você entenda o propósito da interação. E isso envolve inferência também, viu? Você precisa identificar o contexto geral, mas pode precisar também identificar uma opinião ou inferir uma informação que está implícita. Por exemplo, o paciente está em risco, o colega está pedindo uma ação, o protocolo foi alterado. Candidatos que tentam capturar cada palavra geralmente perdem o ponto central. E a estratégia aqui é ouvir para entender a intenção. A parte C, long presentations and interviews, costuma ser a mais desafiadora, porque é muito difícil manter a atenção, né? Quando o áudio é muito longo. E são 12 questões de múltipla escolha, divididas em 2 extracts, que são longos, com cerca de mais ou menos 5 minutos cada um. E os formatos variam, podem ser apresentações, né, lectures, entrevistas, né, ou uma de cada. Então, esse desafio aí é acompanhar o raciocínio extenso e identificar quando o ponto de vista muda, distinguir opinião do falante de informações que ele apenas cita. As perguntas, elas seguem a ordem do áudio, né? Normalmente, prova de listening, a gente tem essa colher de chá que as informações e as perguntas, elas estão aí na ordem certa, mas os distratores são muito bem construídos, né? Então, vamos lembrar que a nota de corte é alta para quem é médico. Então, vocês precisam fazer uma boa prova para atingir a pontuação que vocês precisam. Então, de olho nas frases que vão te tirar aí da resposta correta, que vão te distrair da resposta correta. Uma coisa que ajuda, né, quando a gente estuda um pouco a respeito, a gente começa a prestar mais atenção, são os marcadores discursivos, ou discourse markers, que a gente chama. Eles funcionam como sinais de direção nessa parte da prova. Quando alguém diz, por exemplo, however, actually, the main issue is, what I found was, on the other hand, eles sinalizam mudanças de raciocínio ou conclusões importantes que frequentemente indicam onde é que está a resposta. O desempenho no listening, ele depende do que você faz antes, durante e depois de cada áudio. Antes de ouvir, use o tempo de leitura para antecipar, prever essas respostas. Então, leia as anotações ou questões e pergunte que tipo de informação falta. Durante a escuta, por exemplo, na parte A, siga as anotações dos áudios, como eu disse, são lineares. Nas partes B e C, foque na ideia principal de cada trecho e não nas palavras exatas. Quando você perder um ponto, gente, não tenta recuperar. Avança, porque travar em uma questão compromete as seguintes. Depois de cada ação, confirme todas as respostas, se todas as respostas estão preenchidas. Porque se você não marca, perdeu ponto, né? Marca mesmo se não tiver certeza. Agora, há padrões de dificuldades que se repetem com candidatos brasileiros e quando a gente conhece esses padrões, é mais fácil estudar. Primeira coisa, sotaques não americanos, né? A gente aqui no Brasil teve uma exposição predominantemente ao inglês americano. A gente assiste série, filme, escuta música americana. Sotaques como o australiano, o irlandês, o neozelandês, eles têm um ritmo e uma entonação diferentes. Eles têm escolhas de vocabulários diferentes. Sem exposição prévia, o ouvido ele leva tempo para calibrar
Outra coisa que pega brasileiro é connected speech. O inglês falado, né, em velocidade natural, algumas palavrinhas se fundem. Por exemplo, did you vira did ya. Going to vira gonna. Want to vira wanna. Quem aprende inglês, principalmente pela leitura, tem dificuldade com esse fenômeno. E o OET usa fala natural, gente, e não fala didática. Outra coisa que pega é o vocabulário leigo. Por quê? Médicos dominam a terminologia clínica, e vocês sabem muito bem que a terminologia clínica ela é sua maior parte do latim. Então, esses termos latinos a gente tira de letra, né? Porque é bem ou igual ou bem parecido com o português. Às vezes muda a grafia de alguma coisa, mas é muito similar. Agora, o OIT usa linguagem leiga nas falas dos pacientes. E entender o que o paciente está descrevendo, mesmo sem os termos técnicos, é uma habilidade de compreensão auditiva que precisa ser treinada, ok? Com esse vocabulário aí, é. Outra coisa que pega o brasileiro, mas eu acho que esse daqui pega muita gente, mas o brasileiro é muito preciosista. A tentativa de entender cada palavra consome a atenção que deveria estar ali na ideia central, especialmente para as partes B e C. Isso prejudica mais do que ajuda. Então, sem preciosismo, sem tentar entender tudo que o áudio está falando. Bom, no próximo vídeo, vamos falar de estratégia de planejamento. Preparação para a prova sem um plano sólido não costuma ser uma boa escolha. Por isso, quem tem um plano e se organiza bem sai na frente. A nota de corte para médicos no OIT é mais alta, né, costuma ser mais alta do que para as outras profissões da área da saúde. Por isso, a necessidade de um plano bem estruturado para poder alcançar essa meta. O nosso e-book gratuito sobre o OIT Medicine está aqui na descrição. Lá você encontra exemplos de questões de cada parte do listening com o formato exato que aparece na prova. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, siga esse canal e aproveita para seguir a gente também nas redes vizinhas. Até o próximo vídeo.